Você conhece a irmã gêmea da murmuração? Não? Então você está no vídeo certo, porque hoje nós vamos falar sobre a murmuração, sua irmã gêmea e parte da sua família. E que família, hein? Uau! Fuja desta família, meu irmão, antes que seja tarde demais. Todos aqueles que se envolveram com esta família e não saíram a tempo perderam grandes oportunidades. E Deus não quer que você perca a sua. Então, se você pode, já compartilhe esse vídeo com todo mundo, todos os seus contatos, porque hoje nós vamos conhecer a murmuração, sua irmã gêmea e alguns componentes desta família que muito prejuízo traz a todos que convivem e que trazem para a sua intimidade esse povo. E aproveitando o ensejo, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aqui abaixo nós temos um botão escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito, nos dê essa honra. Clica nesse botãozinho escrito inscrever-se, se inscreva em nosso canal. Ao lado tem um botão com o formato de um sino. Clique nele também e não se esqueça que quando subir a barra de opções vai ter todas as notificações. Clique nela e ao final ou durante o vídeo, gostando, clique no like, no joinha, no gostei, para que o YouTube compartilhe muito aí este vídeo, para que muita gente possa sair correndo deste povo que muito prejuízo traz. Ok? Então tá pronto aí? Pegou papel, caneta, Bíblia, tudo certinho? Então papel e caneta na mão, porque já vem instrução! E a nossa lição é a lição de número 7. Isso mesmo, lição de número 7, que tem por tema o perigo da murmuração. Meu Deus! O texto áureo, vamos juntos? Olha aí, que bênção, hein? Meus irmãos, a lição de hoje está pegando fogo, hein? Texto áureo, texto base, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, que diz assim, a palavra do Senhor: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E diz mais, olha aí, ó. Vamos puxar aqui, pronto. Olha o que diz aí também, a nossa verdade prática. Deixa eu puxar aqui para facilitar, nossa leitura. Olha aí a verdade prática, o que diz, Vamos lá, deixa eu reduzir um pouco para ficar bom aqui para a gente, para nossa leitura. Vamos lá. Vai ficar bacana agora, hein? Olha o que diz o texto aí, ó. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Forte, hein? Meu irmão, murmuração é complicado. A nossa leitura diária, aí, olha aí, como de costume, a gente sempre está aqui passando uma referência para os irmãos, Nós temos aí o texto, olha aí, ó. Segunda-feira, Êxodo 16, 11, a murmuração dos israelitas nos dias de Moisés. Terça-feira, Lucas 15, 2, Atos 6, 1, a murmuração nos dias de Jesus e dos apóstolos. Quarta-feira, 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, Hebreus 13, 17. Devemos evitar a murmuração contra a liderança, Tá vendo aí? Tá na Bíblia, hein? Quinta-feira, Hebreus 4,16, devemos chegar a Deus com confiança, não com murmuração. Sexta-feira, 1 Coríntios 10, 10, a prática da murmuração e a morte espiritual. Sábado, Mateus 12, 25, Lucas 1, 17 ao 22, a murmuração traz divisão e separação. Meu Deus!
Vamos correr da murmuração, meu povo. Leitura bíblica em classe. Olha aí esse texto maravilhoso de Êxodo 16, 1 ao 7 e 1 Coríntios 10, do 10 ao 11. Vamos lá, Êxodo 16, olha o que diz a palavra do Senhor, né? Vamos colocar aqui dentro, isto, Êxodo 16, a partir do verso 1 diz, e partidos de Eli, né, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, e toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirados para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés, meu Deus, eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção. Eita, Deus maravilhoso, hein? Que Deus maravilhoso é esse nosso! Para cada dia, olha aí, para cada dia, né? Para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Uau! Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel, à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor, porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Uau! 1 Coríntios 10, versículo 10 e 11, olha o que diz aí, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Palavra do Senhor, meu povo. Pois bem, meus queridos, estamos agora na lição de número 7. Seja muito bem-vindo a esse estudo da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão, companheiro na causa de Cristo, pastor Patrick Roberto, pastor titular aqui na Assembleia de Deus, Ministério Vive, ADVIVE, aqui em Praia de Itaparica, no município de Vila Velha, estado do Espírito Santo. Muito bem, hoje a lição está falando sobre o pecado da murmuração. Quando nós estudamos sobre murmuração na Bíblia, nós aprendemos que a murmuração é um pecado, não é? É uma raiz maligna que se entranha em nós e no nosso comportamento, manifestando-se no nosso ambiente, na nossa vida, e que pode até nos impedir de chegar ao céu. E este mal, ele não vem direto do diabo, não é? Ele tem uma raiz ou tem uma fonte natural, humana, não é? É o que nós chamamos de pecado adâmico. Nós herdamos isso, não é? De Adão. Pois bem, quando nós entendemos que existem pecados e malefícios ou males que têm origem no tronco de Satanás, sim, que vem direto do inimigo, mas a gente tem que ter consciência de que existe também males que têm origem na nossa própria natureza pecaminosa e humana. Quando entendemos isso, fica mais fácil você lutar, lembrando que nós temos 3 inimigos, não é, distintos, mas com o mesmo propósito. Começando pelos externos e terminando no interno. O diabo, não é, o mundo e por último a carne que está dentro de nós. E é essa terrível carne que nós temos que trabalhar, porque a carnalidade, não é? Ela gera algo chamado incredulidade. E sabe quem é a incredulidade?
a mãe da murmuração. É isso mesmo. Hoje nós queremos criar aí, não é, um exemplo, não é, para facilitar a sua compreensão nesse mundo espiritual. Então nós vamos criar aí, figuradamente, imaginariamente também, uma família. É isso mesmo, uma família que toda família tem um sobrenome, não tem? Nós vamos dar o sobrenome da família da murmuração de raiz de amargura. Então a família de raiz de amargura, todo amargurado, todo frustrado, toda pessoa que dá lugar à raiz de amargura, ele se torna um incrédulo, ele se torna um murmurador. E nós estamos aqui hoje para aprender a palavra de Deus e trazer um racha nesse seu relacionamento com a família da raiz de amargura, viu? Porque a partir de hoje, a incredulidade sai do seu caminho. A partir de hoje, a murmuração e sua irmã gêmea vai sair do seu caminho e os demais parentes dela também. Porque Deus te fez um cidadão do céu. E não deixe que esta família amargurada te perturbe e te tire deste caminho glorioso do céu. Nós vamos ver na lição de hoje que muita gente na Bíblia, por causa da murmuração e de se relacionar com esta família, perdeu muitas bênçãos e alguns até as promessas de Deus para eles. Pois bem, então eu quero te chamar para algo extra lição, mas que tem a ver com a lição, ok? Pegue a sua Bíblia aí, o seu caderno, não é? Seu papel, sua caneta, está anotando aí? Então se prepare. Nós temos 3 fontes, né, de conhecimento. A primeira é a bíblica, que está na própria Bíblia. Nós temos a extra-bíblica, que não está na Bíblia, mas tem a ver, ela se encaixa, né? Ela casa aí com a Bíblia e não fere os princípios teológicos, doutrinários e fundamentais da Bíblia. E tem a terceira fonte de conhecimento, que é a antibíblica. É aquela que não tem a ver com a Bíblia, se choca com a palavra de Deus. Essa aí a gente tira fora. Então, este extra-bíblico é importante você saber. E como estamos falando sobre a carne, estamos falando sobre a natureza humana, estamos falando sobre, não é, algo que começa dentro de nós e que temos que trabalhar na nossa natureza. Nós precisamos conhecer a nossa natureza. Você conhece a sua natureza? Você conhece a sua natureza? Você sabe como você é, né? Seus limites e tudo? Muito bem. E do outro, hein? Se nós não sabemos, não conhecemos a nós mesmos, quanto mais ao outro. Então, antes de entrarmos, né, no cerne da questão aí da lição, é importante a gente entender que a gente costuma oferecer o que nós temos. Aí que mora o perigo. Meu irmão. Por isso que Jesus disse, não é? Ó raça, não é? Incrédula e perversa. Por quê? Toda pessoa que não crê na palavra, que não se dedica no temor do Senhor, ela se torna uma pessoa perversa espiritualmente. Ela não respeita os princípios espirituais e o outro e nada para ela é a mesma coisa. Então eu quero te convidar, abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 12, versículo 34. Veja aí o que a palavra do Senhor diz. Olha só, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Jesus estava falando, como vocês falam uma coisa que a natureza de vocês, comportamento que exala, o que sai naturalmente de vocês, não é bom. E olha só, pois, olha só, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Uou, muito forte, hein? O que Jesus falou. Pois bem, então a gente precisa trabalhar essa natureza. Jesus mesmo reconheceu isso, vocês estão vendo? Hebreus 12, anote aí, Hebreus 12, versículos 14 ao 17, olha o que o escritor anônimo aos Hebreus diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, atentando diligentemente, porque ninguém, olha só, porque ninguém seja faltoso, tá vendo aí? Separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura. Lembra? Ó, a família aqui, ó. O escritor anônimo aos Hebreus está identificando que a família, raiz com sobrenome, né, entre aspas, né, fictício aqui, raiz de amargura, ela estava entranhada na vida daqueles que eram faltosos e que estavam se distanciando da graça de Deus. É um perigo quando você começa a se envolver com a família da raiz de amargura, meu irmão. É um perigo, porque ela te afasta da graça de Deus, do compromisso com o Senhor, desta fé, desta credulidade, não é de você ter fé, de você ser crente, fiel a Deus, acreditando nas promessas e na graça, do poder da graça do Senhor. Olha só, brotando, olha só, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Está vendo aí? Então a família da raiz de amargura costuma contaminar a fé de muita gente e as pessoas perdem a fé. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, meu Deus, o qual, olha só, por um repasto, não é? Olha só, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois a primogenitura promete nada, a pessoa perde a fé, perde, sabe, a esperança, a confiança no Senhor. Meu Deus, é muito perigosa essa família da raiz da amargura. Olha o que diz mais, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, viu? Pois, ó, mesmo depois, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uou! Meu irmão, que o Senhor nos guarde, nos livre desta família da raiz de amargura, porque é um perigo. Aí vem a murmuração, sua filha. Meu irmão. E aí já vem a segunda, que é a sua irmã gêmea. Quem é, pastor? A ofensa. Porque todo murmurador também ofende, todo aquele que ofende, murmura. É impressionante. Você já observou isso? Anote isso aí, professor. Anote isso aí, meu irmão. Todo murmurador ofende, e todo aquele que ofende murmura. É impressionante, é a irmã gêmea da murmuração. Pastor, e como que eu resolvo isso? Meu irmão, se conhecendo, procurando conhecer o outro e evitando se envolver com a família da amargura, da raiz de amargura. Corre desse povo, deixa ela de lado, suas filhas e seus parentes, viu? Todos eles de lado. Pastor, como? Você se conhecendo, meu irmão, identificando o outro, que aí você vai perceber quem é quem. O que nós precisamos entender é que todos nós somos diferentes. Então, no final da lição, não perde não, continue aqui comigo nessa aula, porque no final da lição você vai aprender a lidar com as pessoas diferentes, não é? Com o ser diferente do outro, e vai conseguir identificar. Quando a família da raiz de amargura se manifestar, você, opa, já conheço esse comportamento. Esse comportamento aí não é de Deus não, é melhor me afastar, porque vai me prejudicar. Vamos para a lição então? Glória a Deus, não esquece não sai daí, vamos até o final, que no final eu vou te dar dicas preciosas para você aprender a identificar as diferenças e fugir da aparência, né? Nem do mal não, da aparência do mal. E a família de amargura, da raiz de amargura, não vai te dominar, não vai te influenciar, viu? A murmuração, não é? A ofensa e outros que eu vou citar no decorrer da lição não vão mais influenciar seu comportamento, porque você é um cidadão do céu. Glória a Deus. Vamos para a lição. Como diz, olha aí, Filipenses 2,14, Paulo, né? Apóstolo Paulo falando aí aos irmãos que estavam em Filipos, ele diz, fazei todas as coisas sem murmurações, ou seja, sem a influência da família da raiz de amargura, sem rancor, sem mágoa, sem murmuração, sem ofensa, na paz, na graça e na fé, como fazendo ao Senhor e não a homens. Nós aprendemos isso, não é verdade, meus irmãos? Vamos prosseguir então? Nosso tópico 1 nos diz o seguinte, a murmuração na Bíblia. Então, na Bíblia, né, falando na Bíblia, quem é esta filha da incredulidade? Então, todo incrédulo é murmurador. Deu para perceber isso?
Isso aqui é importante você frisar aí para os seus alunos, hein? Marca aí para os seus alunos. Todo incrédulo é murmurador, porque ele não crê, não é? Então, toda pessoa que não crê nos mistérios de Deus, na palavra de Deus, nas promessas, nas profecias, meu irmão, a Bíblia está aí, não é? Creia no Senhor, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis, está claro. Então tem gente que não crê, entendeu? Tem gente que não crê. Esses incrédulos, Paulo disse que Alexandre Latoeiro, Demos que o desamparou e tantos outros, esses ele entregou a Satanás. Não quer dizer que ele amaldiçoou, não. Ele disse, ó, eu abro mão, porque eu tentei, fiz de tudo, mas eles não se desvincularam desta família que influencia para o caminho do mal. Então tem gente que gosta, né, da coisa errada, tem gente que não crê, que é incrédulo. Jesus disse, ó geração incrédula e perversa, porque todo incrédulo é murmurador, ofende, não é? É iracundo, é dissensor, se move em divisão, em contenda, inveja, intriga. Aí vem a família ali, ó, as 16 da carne, os parentes, não é? Os parentes aí da família da raiz de amargura, da murmuração e da ofensa. E vem aquele monte de parentes, as 16 da carne que Paulo descreve, e aí a gente vê, e isso traz o que? Perversidade. Jesus disse, ó geração incrédula e perversa. Isso é um perigo, viu? Vamos estar atentos. Mas na Bíblia, quem é? Hoje o foco é na filha da incredulidade, não é? A murmuração, filha, entre aspas, é só para facilitar aí a memorização e o aprendizado dos alunos, seu e dos seus alunos, né? Em nome de Jesus. Vamos lá. O que é murmurar na Bíblia? Está aí na revista, ó, as principais palavras, tá vendo aí? Para murmuração na Bíblia são as seguintes do hebraico. Ó, o verbo lim, tá vendo aí? Então o verbo lim, né, que é o quê? É resmungar, tá vendo aqui? É reclamar, meu Deus, murmurar, ei. Olha esse povo que gosta de resmungar na porta de igreja, no fundo de igreja, no meio da igreja, no culto, nas reuniões, né, de ficar reclamando, resmungando. Meu irmão, é murmuração, não tem jeito não. Números 14, 36. Cai no juízo que está na Bíblia aqui sobre esse tipo de pessoa que procede desta forma, tá? Você pensa que você é crente, você pensa que crê nos mistérios de Deus, você pensa que está nascido de novo, convertido, mas a sua prática mostra que a natureza do velho homem ainda está viva e latente dentro de você, viu? Olha aí, ó, e o substantivo, não é? Rigaion, olha aí, ó, tá vendo aí? Substantivo rigaion, né, traz o sentido de meditação, tá vendo? Música, olha aí, ó, solene, né? Música solene, pensamento, conspiração, tá vendo aí? Olha, isso aqui é muito forte, hein? Lamentações 3:62, não é? Olha aí, capítulo 3, versículo 62. Ó, do grego verbo goguzon, né? Ó, goguzan, murmurar, que vem sentido de murmurar, meu Deus, resmungar, tá vendo? Mesmo sentido, queixar-se. Então, quando a pessoa fica se queixando das decisões do pastor, se queixando das decisões do seu líder, da líder, se dizendo, olha aí, ó, algo contra, não é? Em um tom baixo, não, mas eu estou falando aqui só eu e o irmão aqui, eu e a irmã, não interessa, é murmuração, está murmurando, abençoado, para não dizer o contrário, mesmo falando baixo no ouvido, está murmurando. Olha aí, dos que confabulam secretamente. O pastor não está sabendo, o presbítero não está sabendo, o diácono não está sabendo, mas Deus está sabendo. O Espírito Santo está vendo tudo. João 7,32, está vendo aí? É, meu irmão. De acordo com essas palavras, o murmurador tem um espírito dominado pelo descontentamento. É o mesmo espírito que operou em Satanás. Quando era anjo de luz, ele estava descontente, ele queria mais, ele achava que Deus estava errado, que Deus não estava fazendo certo com ele, e aí começa, e ali a gente já sabe como é essa história. Olha só, não é? Olha só, desacordo, fica irado com qualquer coisa, começa a se queixar e se coloca numa posição de oposição. Tá vendo? Então,
tudo que o líder está fazendo, ou a líder, a pessoa é do contra, fica reclamando. Começa a comentar com as outras pessoas, compartilhando com as outras pessoas. Irmão, você precisa se converter. Irmã, você precisa se converter. Está dando para entender? Porque aqui nós vemos na palavra do Senhor que há uma necessidade extrema de você buscar em Deus algo novo. Olha só, nem Deus escapa dele, pois basta lembrar do que foi feito contra Moisés e Arão para a gente ter esta concepção. Está aí a referência bíblica. Meu Deus, que Deus nos livre, não é, desse espírito, desse sentimento de murmuração, porque não é do Senhor. Muito bem, muito bem. Subtópico 2 agora. Olha o que diz o subtópico 2. O comportamento dos murmuradores. Eita, vai pegar fogo, hein? De acordo com os 2 testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava no meio do povo de Deus, não é? Entre os israelitas dos dias de Moisés. Êxodo 16:11. Nos dias de Jesus, de Jesus Cristo, com os escribas e fariseus. Lucas 15:2. Na igreja em Jerusalém, no início também esse espírito estava aí, essa família envolvida aí, né? Família da amargura, da murmuração. Olha aí, Atos 6. Esse mal revela um comportamento inconveniente. Está vendo aí? Ó, inconveniente. Porque não convém. Um temperamento inquieto, olha só, meu Deus. Então você começa a perceber, olha aí, indiretas, sarcásticas. Meu Deus, isso aqui é forte, hein, meu irmão? Então, olha só, estamos falando sobre o comportamento dos murmuradores, tanto homem quanto mulher. Começa a ser inconveniente, não é? Começa a se incomodar com tudo e com todos, começa a manifestar um temperamento, um comportamento inquieto, não é? Se é uma reunião, fica inquieto. Se é um culto, fica inquieto. Levanta, vai beber água, vai para o banheiro, vai lá para fora, vai para dentro. Se a igreja tem andares, desce escada, sobe escada, galeria e vai. Se tem quintal, vai para o terreiro, vai para o quintal e tal, vai para o pátio e inventa, faz uma coisa, faz outra. Fica inquieta, uma pessoa que está inquieta. É comportamento, é característico de murmurador. Começa a indiretinha, sarcástica. Aí, começou, não sei o que, naquelas, jogando a sementinha do mal e saindo correndo. É típico de murmurador. Olha aí, o comportamento dos murmuradores é tão sério que chegou a ameaçar a unidade. Isso aqui é muito forte, irmãos. Passa para os alunos. Ameaçar a unidade da igreja em Atos. Então a igreja primitiva sofreu pesado com este movimento aí, tá? Se não fosse o cuidado dos apóstolos, meu irmão, o prejuízo ia ser grande, hein? Isso está em Atos capítulo 6, versículos de 1 a 7. Então a gente vê pela palavra do Senhor que quando começa essa influência, não é? Da família dos murmuradores, ou esse espírito, não é, que gera esse sentimento de murmuração, de ofensa, de outras coisas mais, de dissimulação, né, que compromete a unidade da igreja. A liderança ela tem que ser radical. Infelizmente, quando começa a não obedecer, ser insubmisso, começa a colocar em xeque, não é, a credibilidade do ministério, a liderança tem que ser radical. Infelizmente, tá? Atos 6 nós vemos isso. É o cuidado da liderança com a unidade, a saúde espiritual da igreja, porque é propósito do diabo usar essas pessoas fracas, influenciadas pela murmuração, pela ofensa e outros 16 da carne, para destruir a unidade da igreja. Não é união, eu já ensinei isso para vocês. União é o saco de batata, a unidade é o purê, tá bom? Se estragar um, estraga todo mundo. Por isso precisamos ter toda a cautela com esse comportamento, tá vendo aí? Pois o pecado, da murmuração, então murmuração é pecado, meu irmão, viu?
Dê uma ênfase nisso aí para os seus alunos. Pecado da murmuração, além de enfraquecer a nossa vida espiritual, também altera negativamente a nossa saúde emocional e física. Tem muita gente sofrendo fisicamente, espiritualmente, por causa, deste mal da murmuração. Olha aí, o crente murmurador, misericórdia. Meu irmão, o sistema é bruto. O crente murmurador, olha aí, ó. Tem um hino do Paulo André que diz assim, do crente murmurador, depois vocês procurem aí no YouTube. Quem se diz salvo em Cristo e tem o Espírito Santo em sua vida, não pode naturalizar a prática da murmuração. Vocês estão entendendo? Vou até grifar aqui, ó, não pode naturalizar, meu irmão. Isso não é natural para a igreja, não. Para lá fora tudo bem, aqui na igreja não. Na igreja não é normal, não é natural murmuração. Isso não é de Deus, tá? Não é normal um crente cheio do Espírito Santo se entregar a esse pecado. Então, o crente que é cheio do Espírito Santo, genuinamente, que não é aquele crente xing-ling, 7-1, não. O crente que é nascido de novo, lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, ele nunca, eu vou ser claro para você, nunca e categórico, nunca vai se submeter a esse espírito. Nunca. Eu não conheço, sou nascido e criado na igreja, eu nunca vi um crente genuíno, raiz ali, plantado na rocha que é Cristo Jesus, murmurar. Não, pelo contrário, ele diz, eu vou orar, Deus vai fazer, Deus vai agir, o Senhor vai mostrar para o meu líder, vai mostrar para o meu pastor, para a minha liderança, nós vamos clamar, vamos trabalhar e tal, vamos ir sempre contornando, sempre o melhor da obra e para a paz. Meu irmão, olha aí, não é? Então, nesse sentido, estão presentes a indisciplina, tá vendo aí? Indisciplina e o descuido com as virtudes do Espírito Santo. Gálatas 5,16, Paulo explica isso. Quando um crente se torna um murmurador, quer dizer que ele não é, mas se torna. Vocês estão entendendo? Se torna. Porque o diabo fica ali, como diz a minha avó, artesanando as ideias dele ali, batendo, até que ele cede, se entrega, cai nesse laço, passa a ser um instrumento. Tá vendo aqui, passa a ser um instrumento do maligno contra a obra de Cristo, contra a igreja. A pessoa pensa que está atingindo a pessoa do pastor, a pessoa da esposa do pastor, a pessoa do líder do departamento, a pessoa da líder ou da pessoa que está coordenando e tal. E não está atingindo a obra. Questão de inteligência espiritual, ministerial, gente. Meu Deus, tem muita gente dormindo nesse ponto. Que o Espírito de Deus nos desperte através dessa lição, com o Espírito da verdade, libertando muita gente desse engano, que ao invés da pessoa estar pensando que tá ajudando, é crítica construtiva. Não existe crítica construtiva não, meu irmão. É destrutiva mesmo. Murmuração, olha aí, contra a obra de Cristo no mundo, permitindo ao diabo dominá-lo e usá-lo de todas as maneiras. Assim, não é possível o crente murmurador ser alegre, bondoso e agradável. Irmão, vou até grifar aqui para você entender, ser alegre, bondoso. Você pode observar, todo murmurador na igreja, ele não é alegre. Ele sempre fica nos cantos, sempre fica resmungando, ele não é bondoso, ele não é generoso. É uma pessoa que sempre fica, não sei o que vai fazer, e não é generoso, ele não é ofertante, não é assíduo na igreja. Geralmente são pessoas que não têm compromisso com o horário, não têm compromisso com os departamentos da igreja, não se sacrifica pela obra, porque ele é incrédulo, irmão. Ela é incrédula, ainda não se converteu, ainda não entendeu a mente de Cristo a respeito dele e dela. Eles ainda não aprenderam que o viver para Cristo, o morrer em Cristo é ganho. Ou seja, sacrificar o seu tempo, ofertar a sua vida para o reino é ganho, é lucro. Eles não entenderam esse princípio ainda, eles valorizam ainda a vida material, quer curtir, quer sair, quer desfrutar de momentos e tal, mas não entendeu que a obra de Deus é prioridade. Primeiro o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então, sempre vai ser uma pessoa difícil de ser generosa, envolvida com a obra e agradável por meio da sua atitude.
visto que sua alma está doente. Lembra que a mãe da murmuração é a raiz de amargura? Por quê? Por causa disso aí. Ó. Tudo começa no interior. E aí a raiz de amargura vem, traz suas filhas. A murmuração e a ofensa. Aí começa a ofender, fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal do professor, fala mal de tudo, menos dela mesma, né? Menos dele mesmo. Olha aí, ó, pois o corpo será luminoso se os olhos forem bons. Mateus 6,22, Jesus deixou claro isso aí. É ou não é? Muito forte. Em nossa sinopse aí, ó, do ponto 1, não é? Do tópico 1, ó, murmurar significa resmungar, reclamar, e o murmurador tem o espírito dominado pelo descontentamento, desacordo, ira, queixas e oposição. Que Deus nos livre deste mal. Meus irmãos, tá pegando fogo, hein? Tá pegando fogo a CBD, meu Deus. Ó, já quero aqui como pastor dizer para você, hein? Não use essa lição para ir às forras com ninguém, para atingir ninguém. Essa lição veio para curar o povo, para nos curar, tá bom? Então, em primeiro lugar, quem está sendo tratado é você, sou eu, somos nós que estamos estudando esta palavra. Então, não use esta lição para atingir ninguém, para desabafar, né, para ferir ninguém, porque senão você entra dentro do sistema da família da murmuração, que é a ofensa. Então, essa lição não é para ofender ninguém, é para curar, para tratar. É o antídoto da graça, para tirar esse veneno do meio da igreja. Amém? Ok, entendido isso? Vocês viram que o tópico 1, então nós entendemos na Bíblia quem é o murmurador e o que é a murmuração, ok? Seu comportamento, característica, ok? Esta família que eu trouxe como exemplo didático, né, fictício, que começa tudo ali, ó, na raiz da amargura, lá no interior. E aí ela vai gerando suas filhas, as gêmeas, murmuração e ofensa, porque todo murmurador ofende e todo aquele que ofende é um murmurador, porque são incrédulos, tá? A mãe da murmuração e da ofensa é a incredulidade. Então a raiz de amargura é uma família, é o sobrenome da família. Entendeu aí? Desse espírito que move aí, que gera murmuração. Começa lá no interior. Aí a mãe, que é a incredulidade, aquela raiz de amargura, faz a pessoa se tornar incrédula. Ela passa a não crer, a não ter temor, tá nem aí para nada, para Deus, para ninguém. E aí, o que ela começa? Ela gera suas filhas, que são o quê? Murmuração e ofensa, porque todo murmurador ofende e todo aquele que ofende é um murmurador, uma murmuradora. Nós aprendemos isso, entendemos suas características e o mal que isso causa. Agora, sabe o que me chama a atenção? É que esse espírito, esse mal, ele não atinge somente ao outro, ele atinge principalmente a quem o adota. Quem se envolve com esta família aí da incredulidade, da murmuração, não é? Da ofensa, da ira, da contenda, da dissolução, todos os 16 da carne, quem se envolve nesta carnalidade, ele é o principal prejudicado. Como foram na Bíblia os outros. Vamos ver, olha só que coisa importante da gente passar para os alunos. Veja aí, o tópico 2 diz, murmuração. Olha aí, ó, impedimento da primeira geração à terra prometida. Meu Deus! Então o povo que se submeteu a esse espírito, a esse movimento, foram os principais prejudicados. Toda pessoa que se envolve com a murmuração e sua família, meu irmão, é o principal prejudicado. Subtópico 1, veja aí comigo, ó, a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Isso é forte, hein? Deus escolheu Moisés e seu irmão como o seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida, Êxodo 7, 1 e 2. Após experimentar grande livramento, olha aí, ó, esse povo passou a murmurar. Ó, observe que primeiro eles recebem a bênção, ó, né? Primeiro eles recebem a bênção, um grande livramento, ó, recebem um grande livramento. E aí, pastor? E aí que eles recebem um grande livramento, mas não tem temor. Não tem temor. Eles recebem um grande livramento, mas depois começam a fazer o quê? Murmurar contra a
liderança. O diabo gosta disso, gosta. O inimigo gosta disso aqui. Olha aí, a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador conduzia para morrer em pleno deserto. Meu Deus, depois de tantas coisas que Deus fez, até hoje esse espírito impera na vida de alguns. É ou não é? O pastor abraça, o pastor visita, o pastor ajuda, tal. No dia que o pastor não pode, começa a murmuração, a conversa fiada. É ou não é? O irmão ali, o líder ou a irmã que lidera, que ajuda o irmão, está ajudando todo mês, precisou estar ali. No dia que o irmão diz um não, a pessoa muda. No dia que a pessoa não atende os caprichos do outro, aí, esse aí é um espírito de murmurador, incubado, não é? Aí começa a ofender, começa a reclamar, como o povo de Israel, olha aí, ó. Nesses relatos, percebemos que a murmuração sucede à incredulidade. Tá vendo aí? Por isso que eu chamei a incredulidade, eu apelidei, né, de mãe da murmuração, né? Porque a murmuração vem depois da incredulidade. Primeiro a pessoa se torna incrédula, ela deixa de crer, deixa de acreditar, ela começa a amargurar, se afundar nas suas angústias, nas suas mazelas, e aí depois ela começa a botar para fora o que já está dentro dela, que é a incredulidade, é aquela raiz de amargura, deu para entender? Então a família, raiz de amargura, já se entranhou dentro da pessoa, depois ela começa a colocar para fora. Lembra que nós falamos aí da Bíblia, que Jesus falou lá no começo, na introdução? Pois é, a pessoa pode transmitir o bem se dentro dela tem o mal? Não, não adianta a pessoa falar bem, elogiar e tudo, mas dentro dela a raiz de amargura está entranhada. Não, meu irmão, há uma ausência de fé e se passa... E olha só, e se passa a escolher o que é mal, a prática da murmuração, que a pessoa escolhe, aí começa a murmurar, uma escolha pessoal, aí a pessoa começa a murmurar por escolha, porque quer murmurar, porque quer ofender, entendeu? Quer atingir. Ela, eu também estou machucado, vou machucar também, começa a distribuir o que ela tem. Logo, não se pode esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade de quem submerge na murmuração. Tá vendo aí? Mas sim de impaciência. Olha aí, ó, o que esse povo costuma. Agora você tá vendo. Por isso que muitas vezes você fica, meu Deus, mas fulano é crente, servo, obreiro, líder, mas não é convertido, ainda não foi tratado intimamente, profundamente pela palavra, ainda tem a raiz de amargura escondida lá no fundo da alma dele, e essa raiz de amargura está gerando incredulidade, que está gerando murmuração, junto com a murmuração, ofensa e ingratidão. Tudo isso aqui ofende, tudo isso aqui gera murmuração, a impaciência, a pessoa começa a murmurar, ingratidão, a pessoa ofende quem lhe prestou um favor, porque espera ser grato, espera gratidão, e aí a pessoa não é recíproca, a pessoa não é grata, e aí desrespeito, ofensa, né? O desrespeito é uma ofensa à liderança bíblica. Olha aí, 1 Tessalonicenses 5, 12, 13, Hebreus 13, 17, hein? Meu Deus, que lapada, hein, gente? Meu Deus, tem gente aí que, meu Deus, não sai da sala não desliga não muda não, aguenta aí, Deus está te tratando. Subtópico 2, olha aí, a murmuração contra Deus, tá vendo aí? O Senhor, porque não basta a pessoa murmurar contra as pessoas, contra a igreja, contra o pastor, contra o líder, contra os irmãos, contra a família de todo mundo, a pessoa começa a murmurar até contra Deus, meu irmão. Meu Deus, olha aí. O Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão dos céus. Êxodo 16, tá vendo aí? Olha aí, verso 4. Entretanto, o Senhor deixou claro que contemplou as suas murmurações. Olha aí, o Senhor contemplou, tá vendo aí? Deus está vendo tudo. O dia que você encontrar com um murmurador, Deus queira que não, mas se encontrar com um murmurador, sabe, uma pessoa que está envolvida aí nas ofensas e tal, um monte de situações que nós falamos aqui, na família da raiz da amargura, você diz para essa pessoa, irmão, Deus está vendo, hein? Deus está te vendo, Deus está vendo o seu comportamento. Cuidado com o juízo de Deus, que está na Bíblia sobre esse tipo de gente e de comportamento. Mas tratou o povo com piedade e compaixão. Olha aí, ó. Então isso aqui é importante. Deus está vendo, vai tratar, mas não pense que Deus vai vir com uma espada cortando a cabeça de todo mundo. Piedade e compaixão. Claro, vai ter a conta vai chegar? Vai.
mas não com aquele juízo que a gente de vingança, não, porque Deus é amor, Deus ama essas pessoas também, que são murmuradores, que são opositores, né, na fé, no ministério. Deus quer salvá-los, por isso enviou Jesus como um antídoto da graça, como uma última opção, última chance para essas pessoas se converterem. É por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos limpa e nos perdoa de todo pecado. Resta essas pessoas buscarem a graça de Deus. Vamos lá, ora, o Senhor, né, contempla todas as nossas ações, né, sabe do que precisamos e necessitamos. Por isso, diante de uma circunstância difícil, é muito melhor nos dirigirmos a Ele de maneira humilde, graciosa, amorosa, do que nos acharmos a Ele, né, ou achegarmos a Ele com ingratidão, queixas e murmurações. Né? Quem somos nós? Eu já vi gente falando, eu cheguei para Deus, coloquei a cadeira lá, falei, senta aqui, Deus, vamos conversar sério. Meu Deus do céu, é cada uma, gente, que misericórdia, viu? Hebreus 4,16. Subtópico 3, por que é perigoso murmurar? Uma boa pergunta, por que é perigoso murmurar? Olha o que a palavra de Deus diz, quem se endureceu contra ele? Deus, olha aí, teve paz. Meu Deus, o que ele está dizendo aqui? Que quem entra por esse caminho da murmuração, da oposição, de se levantar contra a obra e contra Deus principalmente, não vive em paz, nunca mais terá paz. Jó 9,4. À luz desse texto, podemos dizer que a murmuração configura um ato de impiedade extrema contra Deus. Né? Ela se torna perigosa porque, além de revelar uma ausência de fé, limita a nossa capacidade de enxergar as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos, né? Principalmente, hein? Por conseguinte, a murmuração cega-nos diante de Deus. É ou não é? Porque a pessoa passa a não ver o agir de Deus, começa a murmurar, começa a pensar que acabou, que Deus não vai agir, que Deus... Não nos lembramos mais das grandes obras do Senhor em nossa vida. Por isso que é importante a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Passe isso para os seus alunos, professor. Não por acaso o apóstolo Paulo reúne os episódios de murmuração dos israelitas para que os crentes da atualidade tenham cuidado e não pratiquem esse pecado. Viu? A fim de não serem o quê? Destruídos. Está aí, ó. Então, Paulo teve esse cuidado de trazer para os irmãos, não é? Essa referência. Olha o que aconteceu com os nossos patrícios, com os nossos pais na fé. Né? Não tiveram a instrução que vocês estão tendo agora, que nós estamos tendo agora. Então, errar agora é mais tolice do que antes. Deu para entender? Porque hoje tem recurso, você tem o YouTube, você tem aí a escola dominical na sua igreja, você tem livros, tem acesso, meu Deus, o mundo está na sua mão, não é? Então, hoje é muito mais fácil você fugir e vencer esse espírito destruidor da murmuração. Subtópico 2, olha aí, ó, a murmuração impediu a primeira geração de israelitas de adentrar a terra prometida. Isso é um perigo, meus irmãos, que Deus nos guarde. Muito bem, chegamos então no nosso tópico 3, já caminhando para o final da lição. Não esqueça, hein? De se inscrever no nosso canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos dê essa honra. Clica aí no botão escrito inscrever, se inscreve no nosso canal. Ao lado tem outro botão com formato de um sino. Você vai clicar nele, sobe aí uma barrinha com algumas opções, você vai clicar onde está todas as notificações. Assim você será, não é, notificado quando estivermos aí no ar com os novos vídeos, e você será o primeiro a ser informado quando o vídeo estiver no ar. E não esqueça do joinha, do like, do gostei, para que o YouTube possa distribuir mais e mais e entender, né, que essa aula te ajudou de alguma forma. Que coisa boa, hein? Meu irmão, então, olha aí, ó, já conhecemos aí a família, não é, que gera todo esse desconforto da murmuração, da ofensa, da inquietude, meu Deus, desconforto, oposição, tanta coisa, ingratidão. É uma família extensa que traz muitos males e não podemos nos envolver com esse povo, viu? Não vamos nos envolver com este povo. Paulo diz, fazei tudo sem murmuração. Então, corre desse povo. Estamos aprendendo os males.
Aprendemos também que o maior prejudicado é aquele que se envolve com a murmuração, não é? Mais do que quem está sendo murmurado ou que está sendo murmurado, é a pessoa que murmura, porque os primeiros israelitas perderam a terra prometida por causa da murmuração. Uau, muito forte. E é referência para a igreja do Novo Testamento e para nós hoje também, não é? E para nós hoje, pastor, será que tem essa referência? Com certeza, porque o nosso foco agora é o céu, não é? É a Canaã celestial. Será que a murmuração ela nos impede de alcançar o céu, a nova Canaã celestial? Pastor, com certeza, e é esse o nosso assunto de agora. Veja aí, ó, tópico 3 da nossa poderosa lição. Que lição quente, hein, meus irmãos? Meu Deus! Olha aí, murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1 nos diz, ó, o fim dos israelitas murmuradores. Examinando os textos de Números 14, 29 e 16, 41 a 49, percebemos que por causa da murmuração, né, os israelitas daquela geração não entraram, olha aí, ó, na terra, meu irmão, prometida ou da promessa, tá vendo aí? Então, por causa da murmuração, eles não entraram na terra da promessa, foram mortos e sepultados aonde eles deram lugar para aquele espírito, no deserto. Números 14, 29. A peregrinação de Israel pelo deserto nos serve, olha aí, ó, de exemplo, tá vendo aí? De exemplo e advertência em nossa jornada para que não adotemos seu comportamento murmurador. Então, meu irmão, você, minha irmã, que tem prática da murmuração, aprenda hoje em nome de Jesus, repreenda isso da sua vida. Peça a Deus, Deus, tira toda a murmuração em sua família da minha vida, né? Da oposição, da ingratidão, da ofensa, da oposição, tudo quanto é. Tira, porque não vai te trazer bem, vai te fazer mal. Devido a esse pecado, olha aí, os israelitas perderam a vista, né? De vista o propósito divino e não alcançaram o cumprimento da promessa. Deus é o maior interessado em que você viva a promessa que Ele te fez. O melhor de Deus ainda está por vir. Creia nisso. Tire os seus olhos dos problemas e dos problemáticos e olhe para o solucionador. Subtópico 2, o destino dos murmuradores. Olha só o final desse povo que se dedica à murmuração. À luz dos relatos do livro de Números, o apóstolo Paulo faz uma séria advertência ao povo da nova aliança. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Olha aí, e pereceram pelo destruidor. Meu Deus, foram vencidos pelo inimigo. Meu irmão, você não quer ser vencido pelo inimigo? Minha irmã, repreenda a murmuração da sua vida em nome de Jesus, viu? Isso significa que um crente que vive praticando, tá vendo aqui, ó? Vive praticando a murmuração já se encontra espiritualmente morto. Pode pular, pode falar mistério, profetizar, pregar, cantar, tocar, dirigir culto, pode ser até pastor, meu irmão. Se é murmurador, tá morto espiritualmente, tá morto. Viu? E vai fazer perecer todos que o seguem e que o acompanham. Perdeu a comunhão com o Senhor e não tem mais prazer nas coisas espirituais, está vendo aí? E quantas pessoas eu conheço, não é? Que ele está na igreja, mas sua família está toda fora da igreja. Claro que toda regra tem sua exceção, irmãos. Estou falando que toda família é assim, não. Eu estou dizendo que existem casos, tá? Existem casos de pessoas, e até são líderes espirituais na igreja, que a sua família não comunga a mesma fé e nem reúne com a pessoa. Por que será? Porque com certeza é murmurador. É uma pessoa que fala mal do pastor, fala mal da igreja. Você acha que os parentes vão reunir numa igreja dessa? Mas está lá por causa de posição, de status, não é? Para poder se manter bem na fita, está lá, mas o coração está longe, está morto espiritualmente.
Porque quando a pessoa não é murmuradora, a gente vê nos olhos das crianças, dos filhos, né, da família. A família está feliz ali na igreja, está alegre, está envolvida. Por quê? Porque estão com umas boas novas. Estão cheios de alegria para servir ao Senhor. Agora, quando é murmuração, quando é uma família de murmuradores, irmão, a gente vê na cara da família, né? Chega forçado na igreja. Logo, o seu destino é a morte, olha aí, ó. Né? Que a luz do Antigo Testamento, infelizmente, tem caráter físico e espiritual. A murmuração é um perigo ao longo da nossa trajetória cristã. Vocês perceberam que o comentarista não colocou um perigo na nossa trajetória, no início e nem no fim? Ele está dizendo ao longo, porque a murmuração sempre vai estar nos atacando, a ofensa, não é? A incredulidade vai querer abater sua fé. Você tem que ficar firme, irmão, em nome de Jesus, viu? Vamos lá, ó, subtópico 3, os males da murmuração. O que a murmuração vai trazendo aí, ó? Ó, há muitos males, não é pouco não, há muitos, hein? Que a murmuração pode provocar. Por exemplo, na vida da igreja local, a murmuração pode trazer desânimo espiritual. Vocês estão vendo isso aqui, irmão? Olha aí, ó. Quando o povo começa a murmurar, quando o murmurador ou a murmuradora se infiltra na igreja e começa a destilar seu veneno, traz desânimo, né? Contendas, olha aí, comunitárias, tá vendo aí? Começa a dar problema, rebeldias espirituais, né? O pastor pede para orar, a pessoa não ora, cria um evento, a pessoa não participa, pede para chegar cedo, a pessoa não chega, pede para sair tarde, esperar, né? Não ter aquele amor, esperar todo mundo sair junto, a pessoa não espera, pede para a pessoa se dedicar, para fazer, às vezes é o dom da pessoa, o talento da pessoa, não, que é nada, tá das costas, e aquela coisa, divisões ministeriais, a pessoa começa a se achar melhor do que o líder, que pode dirigir, que pode abrir congregação, que pode não sei o quê, que eu vou ficar, né, dando moral, não, aí começa a se achar e cai no laço do diabo. Daqui um pouco, não está aqui, não está ali, não está lá, está perdido aí. Quantos eu conheço que caíram nesse laço e hoje estão perdidos ministerialmente, espiritualmente? Estão até em alguma igreja aí reunidos, mas estão perdidos, estão sem foco, sem vida, sem... Sabe? Porque não era o tempo, não era a hora, né? Não era para ter se envolvido com esse espírito de murmuração, com esse pecado e destruir a vida e a família deles. Esse processo acaba com a vida de comunhão da igreja local, tá vendo aí? Além disso, nosso Senhor disse que o reino dividido contra si mesmo é devastado e não subsistirá. Está na Bíblia, Mateus 12, 25, Lucas 1, 17 ao 22. Há também o mau caráter espiritual. Gente, isso aqui eu vou grifar. Olha aí, o mau caráter espiritual. Meu irmão, tem isso também. Por exemplo, a murmuração também resulta em mentiras, tá vendo aí? Tem gente que calunia com mentira, irmão, com calúnia, conversa fiada. Ele nem ou ela nem sabe se é verdade, a origem, não procura saber dos fatos. Ouve aqui, com a boca já começa o perigo. O diabo usa pessoas, cuidado, irmão, é o famoso leve e traz. Não é fofoca não, fofoca é uma coisa, agora a murmuração é outra. Quando vem aquelas mentiras, aquelas calúnias e começa o burburinho para bater a fé do povo, tá bom? Espírito murmurador, olha o perigo aí, ó. Portanto, o Espírito Santo não habita uma vida que é dominada por esse tipo de obras carnais, tá vendo aí? Você está vendo como hoje é perigoso, que eu conheço, tem muita gente que é cheio, né, de movimento, de língua estranha, de profecia, revelação, faz um movimento, prega, canta a hora, faz a coisa acontecer, toca, mas não tem o Espírito Santo, é capa purinha, tá oco por dentro, tá oco, vazio, e é um perigo, são pessoas fáceis do diabo usar para trazer problema na igreja, e aí a gente tem que entrar com um remédio. Qual é o remédio? Disciplina. Efésios 4:30, Gálatas 5:19, 21. Por isso afirmamos que quem se entrega a tal prática acaba atraindo outros pecados. Lembra que eu falei da família? A mãe é incredulidade. Fica ali a pessoa sem fé, sem temor, já começa a murmurar, começa a ofender, e aí vai ira, contenda, dissolução, glutonaria, vai indo, e aí, meu irmão, vai um pecado puxando o outro. Para a sua vida
tais como, olha aí, ó, idolatria, que faz parte da família, olha aí, ó, rebelião, adultério, blasfêmias contra Deus e outras mais, não é? Como consequência, acaba prestando serviço, olhe isso aqui, meus irmãos, ao inimigo, prestando serviço ao inimigo, porque quem quer destruir a igreja? Quem quer abater a fé do povo da igreja? Quem quer desanimar a igreja? Quem quer tirar, né, a união da igreja? A unidade da igreja é o diabo, é o inimigo, né? Estacionando no meio do trajeto celestial, parando você e quem te acompanha. Mas repreendido está, em nome de Jesus, esse espírito. Sinopse, o tópico 3, olha aí, ó. A murmuração é pecado e pode nos impedir de entrar na Canaã celestial. Meu Deus, tremendo isso aqui, hein, meus irmãos? Agora, aí vem aquele grande detalhe. Pastor, e como que eu consigo administrar isso aí? Aí eu te chamo a atenção, não é? Como que eu consigo identificar um murmurador? Como eu consigo, né, não ser murmurador, vencer esse espírito, essa natureza, essa coisa aí, esses sentimentos internos? Você precisa conhecer a você mesmo e ao outro, meu irmão. Eu falei para você ficar até o final, que eu ia te dar dicas aqui. Pois bem, ferramentas extra-bíblicas, que é muito importante. A primeira coisa que você tem que entender para você vencer o espírito da murmuração e da ofensa, não é? E da incredulidade, mas hoje o assunto é focado na murmuração, então o espírito da murmuração é que o seguinte: somos diferentes. Escreve aí, sou diferente, somos diferentes, somos diferentes. Então, não adianta você querer que as coisas aconteçam do seu jeito. Não adianta você querer que as coisas sejam do seu jeito, porque nem todo mundo é igual a você ou parecido. Somos diferentes. Então você tem que entender que cada um tem uma personalidade, não é? E hoje eu divido essa personalidade em 4. Primeira, personalidade forte. Segundo, personalidade moderada. Terceiro, a personalidade fraca, tá bom? E a personalidade neutra. Eu divido em 4. Então você tem que entender que vai ter gente que, se você é da personalidade forte, você gosta que as coisas aconteçam, vai lá, pega, faz, comprometida e tal. Então vai ter gente que vai acompanhar o seu ritmo, que é personalidade forte também. Mas vai ter gente que vai ser personalidade moderada. Quem é moderado? É o que eles chamam de equilibrado, que é a pessoa que pensa, analisa, vai ver direitinho, tal. Não vai ser tão assim empreendedor como você, né? Não vai arriscar tanto, meter a cara e fazer, porque a personalidade desta pessoa, a natureza dela é essa. Ela primeiro vai analisar, ver direitinho, para ver como é que é, porque busca o equilíbrio, não gosta de se envolver em problemas. Já a personalidade forte já vai com tudo, não é? Então você tem que entender que tem pessoas diferentes. E terceiro, não é? Olha só, é a personalidade fraca. A personalidade fraca são aquelas pessoas que prometem o que não podem cumprir. Aí você, fulano é mentiroso, começa a ofender, e começa a murmuração, essa igreja é não sei o quê, bebê. Meu irmão, não, é porque a pessoa tem personalidade fraca, às vezes se empolga, vai ali na emoção e tal, e no final, quando vai ver, cadê? Esqueceu de olhar a carteira se tinha dinheiro, e aí na hora de pagar a conta, não é? Não, isso aqui é chepeiro, começa ofensa, contenda, não dê lugar ao diabo. É a personalidade da pessoa, é o perfil da natureza daquela pessoa. Então você tem que identificar e evitar esses extremos, não é? Então, quem tem personalidade forte, aguenta a pressão, vai para cima, faz acontecer. Quem tem personalidade moderada, vai analisar, não vai dar uma resposta de cara. Quem tem personalidade fraca, vai dar resposta na hora, mas depois não pode não aparecer, porque é fraco, aí age na emoção, é volúvel, tá bem hoje, amanhã não tá, é inconstante. Agora tem a quarta personalidade, que é a personalidade que eu chamo de neutra. Pastor, quem é essa personalidade neutra? É aquele que nem aparece, meu irmão, e você fica revoltado e começa a murmurar e bababá. Não, é porque aquela pessoa, ela tem, não é que ela é fraca, é porque a personalidade dela é essa, né? O que a psicologia, algumas teorias comportamentais chamam de esquizoide, não é? Ou fleumático, tem vários apelidos aí. Hoje aqui nessa aula eu chamo de neutro. É aquela pessoa que não se envolve com nada, ela fica no mundinho dela lá e tal, faz parte da personalidade dela. É aquela pessoa que
produz mais sozinha do que acompanhado. Deus conhece tudo isso. É por isso, você entendeu, que Deus deu chance aos murmuradores. É por isso que, como vimos na lição, Deus agiu com piedade e compaixão. Oh, aleluia! Piedade e compaixão, porque Deus sabe que somos diferentes. Escreva aí, meu irmão, mostra esse extra da lição para os irmãos aí da sala, tá bom? Para os seus alunos e diga: somos diferentes. Vamos ser mais tolerantes, vamos ter mais fé, vamos crer que Deus pode, o Espírito Santo, ele transforma essas personalidades, esses temperamentos, não é? Ele tem poder para transformar, envolver ali e pegar a personalidade da pessoa, que tem uns que tem forte, outros moderados, outros, né, fraca, outros neutros, e pegar e colocar a personalidade de Cristo neles e pronto, a coisa vai acontecer. Então, quando nós falamos mal ou murmuramos acerca do outro, é uma atitude ignorante nossa, não é uma atitude inteligente. Porque uma atitude inteligente é saber que somos diferentes. Então não seja tolo, meu irmão, não caia no laço do diabo. Somos diferentes. Então todos nós merecemos uma segunda chance. Oh, glória a Deus, viu? Então cada um oferece o que tem. Você tem a graça de Deus, ofereça a graça de Deus. E que Deus nos abençoe com a sua infinita graça, que um dia me alcançou, um dia te alcançou e fez de nós esse exército lindo que aqui estamos para servir ao reino e repreender esse espírito murmurador que quer destruir a unidade da igreja. Mas aqui não, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua casa e a sua família. E lembre-se, hein? Somos diferentes, mas vamos para o mesmo destino com a bênção do Senhor e alcançaremos a mesma vitória contra a murmuração. Até a próxima aula com a bênção de Deus. Fiquemos todos na paz.